Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Mindset de Dados. E no episódio de hoje eu quero falar sobre um tema um tanto quanto polêmico. Os nossos dashboards, eles morrem ou eles se transformam? Há sim um movimento, talvez que se espalhe em diversas empresas, que diz que os dashboards aos poucos eles devem deixar de existir para que análises utilizando IA venham ganhar mais espaço. Mas eu acredito particularmente que, em certa medida, dashboards eles não deixam de existir. Eles vão passar por transformações. E cada vez mais algo que eu acredito que é primordial dentro de áreas de analytics, de BI, de dados como um todo, é a gente desenvolver um olhar, e isso é o meu ponto primordial, desenvolver um olhar para o ciclo de vida de relatórios. O fato é que muitas vezes a gente se apega à nossa entrega e aqui sem julgamentos, tá bom? Porque eu também, em certa medida, me apego em algumas entregas que acabo fazendo. O fato é que às vezes a gente acha que o nosso dashboard, por ter sido bem desenvolvido, ele vai ser eterno. Aquela versão que a gente entregou, ela vai ser para sempre e muitas vezes, talvez seja o seu contexto da sua empresa, o seu contexto particular, que a gente entrega um relatório e nunca mais olha para ele, nunca mais olha para como está o uso, se existe sim um impacto nos indicadores do negócio, se aquilo para o qual aquele dashboard, aquele report se destinou, ele está gerando o devido engajamento, as devidas ações, as devidas provocações. As pessoas estão analisando aquelas informações disponibilizadas e fazendo análises, tendo insights. Quando a gente pensa em ciclo de vida de projetos de Power BI, de Tableau, de ClickView, enfim, independente da ferramenta, ou até mesmo um IBM Cognos, para quem conhece um pouquinho aí mais das antigas. O ponto é que, independente da ferramenta, tem uma documentação que eu gosto muito da Microsoft, que ela fala sobre essa implantação de reportes dentro do ambiente produtivo. E ela trata sobre 6 pontos dessa implementação e desse ciclo de vida. O primeiro deles, eu vou compartilhar aqui resumidamente, diz respeito sobre planejar e projetar os nossos conteúdos. O segundo ponto, sobre desenvolver, gerenciar alterações, testar, como agora um terceiro ponto, testar e validar o conteúdo. Quarto ponto, implantar o conteúdo, fazer toda a publicação e divulgação. A quinta etapa, suporte, monitoramento de conteúdo. E a sexta, a retirada final desse conteúdo do ambiente de produção. E aqui, quando fala de retirada, eu entro até num certo ponto de discordância. Porque, como o próprio título desse episódio fala, seu dashboard morre ou se transforma. Eu acredito que os dashboards ou eles vão morrer ou eles vão se transformar. Porque quando a gente tem um processo, isso é uma coisa que eu acredito, tá bom? Quando a gente tem um processo de olhar, a gente tem essa percepção sobre ciclo de vida de relatórios, a gente tem essas ações. Em algum momento, a gente vai ver que o nosso dashboard vai precisar ser atualizado. Visões vão precisar ser transformadas, análises que eram feitas vão precisar tomar uma outra direção ou até mesmo deixar de existir. Em determinados momentos, claro, o nosso dashboard ele vai morrer por completo. Mas o ponto é que nós precisamos ter esse olhar de ciclo de vida de relatórios. Se a gente não desenvolver esse olhar, se a gente não abordar esses pontos de planejamento, testes de desenvolvimento de conteúdo, validações, uma implantação bem feita, bem divulgada, as pessoas sendo capacitadas para o uso daquelas análises, o devido suporte e monitoramento com relação ao uso, com relação se os dados estão atualizados ou não. Se a gente não tem esse olhar para chegar a conclusões se o nosso dashboard ainda faz sentido ou não, provavelmente a gente vai estar criando um cenário de muitos relatórios e as pessoas vão começar a se perguntar: poxa vida, que relatório que eu uso?
faz sentido? Não faz sentido? E talvez a gente comece a pensar no nosso ambiente, na nossa empresa, vamos trocar de ferramenta, como se isso fosse a grande solução. Às vezes é, mas muitas vezes o que a gente precisa é começar por nós a desenvolver um olhar diferente com relação às nossas entregas. Pessoal, espero que esse podcast tenha feito ou trazido algumas reflexões para você. Vou deixar o link dessa documentação que eu citei aqui no episódio, nos comentários do próprio episódio, seja aqui no YouTube, para quem está ouvindo no YouTube, no Spotify, para quem está ouvindo no Spotify, e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!